Bahia? Adoro a Bahia, que saudade. Vamos seguir. Caê Mota vai aparecer no nosso telão aqui. Continuem participando, daqui a pouco a gente dá uma olhada de novo aqui, que o Rafa também dá uma olhada. Uma cornetada, se ele tá de cabeça inchada ou se ele tá um pouco mais eu adoro contente, a terra chamada Bahia, mas o que É. aconteceu com Bahia realmente hoje, Bragantino 4-0, a gente vai falar disso também no Troca de Passe, não foi nada bom mesmo. Caê Mota, quanto tempo? Boa noite. Pois é, boa noite, saudade. Até trouxe aqui minha decoração natalina já, porque eu não sei quando que eu volto. Vou trazer boas energias aqui pro Troca. Me antecipei com o Papai Noel aqui para falar desse Flamengo que está esperando o Papai Noel antecipado aí para ver se tem boas notícias, bons presentes, né? Verdade. Temos Flamengo e Coritiba agora no final de semana, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vamos passar a provável escalação para a gente trocar passes e conversar sobre? Vamos. Posso falar ou vai aparecer o campinho? Vai aparecer o campinho e você vai junto. Tá aí. Então, a gente segue aquela rotina de não ver treinos, né? Então a gente vai tudo meio que o que a gente consegue apurar e no campo da especulação. Pelo que nós temos de informação é que o Flamengo dá um peso muito grande, que passou a ter essa partida com Curitiba depois de tudo que aconteceu. Então não tem muito ali aquela questão de poupar, de pensar no Racing e ignorar o Curitiba. O clube está tratando esse jogo como um jogo muito importante, decisivo mesmo. Até por isso a gente trouxe aí uma escalação com força máxima do que está à disposição, obviamente. Lembrando que o Isla volta, o Everton Ribeiro à disposição, a tendência é que volte. Diego, que é a grande novidade, depois de algumas semanas lesionado. A tendência é que comece, até por conta dos desfalques, na defesa. Por que Túlio e Léo Pereira? Porque Rodrigo Caio segue lesionado, Gustavo Henrique e Natan estão suspensos, então é um Flamengo que sabe que não pode dar muita brecha para o azar. Até teve um dia de muita cobrança externa de torcida, teve reunião na Gávea, mas internamente a tentativa é de manter a tranquilidade, de dar apoio, de dar força, evitar que essa pressão passe do muro do ninho para dentro, porque ali dentro eles sabem que esses 3 jogos agora, Curitiba e 2 contra o Racing, são quase que a última cartada para a temporada. Não tem mais chance de erro. Então, a percepção da diretoria é de que quanto mais aumentar a pressão para esse período, é pior. Então, eles têm segurado a pressão. Houve hoje reunião de torcedores organizados com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, mas ali dentro do CT não teve nenhuma cobrança, nenhuma conversa coletiva, nada que fosse assim, de pressionar o elenco, porque eles entendem que é hora de amenizar. Uma frase que eu ouvi de umas 3 ou 4 pessoas é: temos que respeitar uma fase. A hora não é de criar problema, de piorar, é respeitar uma fase, a bola tem que entrar, 0-0 está ótimo, e depois as coisas vão entrar no rumo. Então, assim, é um Flamengo que está no limite do erro e está tentando evitar piorar esse problema internamente. Agora me chama a atenção... Karine. Oi, PC. Não, 2 coisas, não sei, desculpe te interromper. Não, tudo bem, aqui mas a cá conversa pra nós, mesmo é assim. Mas cá para nós, eu vi 2 faixas no Maracanã, que elas são de um absurdo, não sei se Caê, Rafa e você concordam. Uma é time de frouxos e a outra é queremos comprometimento. Poxa, o Flamengo, ele tem uma gestão financeira que é vitoriosa. Perfeito. Então ele tem todas as possibilidades de não cair nesses clichês e nessa mesmice. As faixas colocadas no Maracanã, alguém permitiu o acesso do torcedor lá, para o sujeito ir lá e botar uma faixa time de frouxo. Quer dizer que aqueles jogadores que estão lá, o Everton Ribeiro, que jogou na terça-feira, pegou um avião, passou a noite viajando, ele é frouxo. Quer dizer que eles não sentiram nada? Eu acho de um absurdo esse tratamento de uma parcela de torcedores, porque isso não é a torcida, isso é uma parcela de torcedores que encontra tempo para ir cobrar direção, para ir cobrar clube, mas eu fico realmente, talvez hoje eu esteja com a flor da indignação aflorada, se manifestando o tempo inteiro, porque eu acho isso ofensivo aos jogadores do Flamengo. Eu acho que a direção do Flamengo tinha que ter tirado todas essas faixas de lá. Concordo com o PC. E acho que é tão sem propósito, é tão sem sentido, que perde até a credibilidade um protesto como esse.
Se imaginam algum impacto numa situação dessas, ele é zero, ele é nulo. Não atinge... O cara que é comprometido não é atingido por por uma situação dessas, né? E como é que você vai falar que há uma falta de comprometimento de um grupo que apresentou tanto, desempenhou tanto e venceu tanto tão recentemente, né? Eu sei que não é fácil o ano seguinte a conquista. E esse ano, especificamente pela questão da pandemia e tudo que a gente debate aqui diariamente. Mas, cara, que situação, que protesto sem sentido, né? Não, e chamar de frouxo, concordo com o que o PC disse. Pô, o Everton Ribeiro jogou na véspera pela seleção, depois foi lá, ainda entrou em campo no outro dia. A gente está vendo o jogador se superar para fazer realmente o seu trabalho com seriedade. A gente precisa ter mais respeito, está faltando respeito. E por causa da impaciência, as pessoas estão passando por cima do respeito com o outro. Caê, você ia falar. Então, porque só para falar que é um hábito em véspera de jogos, que as organizadas mesmo, eles vão ao Maracanã para fazer toda essa decoração de faixas, até muitas vezes eles participam da montagem dos mosaicos, e eles foram hoje lá, colocaram as faixas tradicionais e colocaram essas, e durante o dia surgiu um burburinho de que a diretoria iria retirar as faixas de protesto, mas nós apuramos, falamos com gente do clube, diretoria, eles foram sim inspecionar, ver o que tinha acontecido, e a percepção do clube, o que eles entenderam era assim, se fosse um jogo com torcida, eles teriam direito de protesto, seja gritando, cantando ou com faixa. Então, o clube entendeu que não deveria tirar nenhuma faixa, a não ser uma faixa que dizia time sem vergonha. Essa faixa, na avaliação da diretoria, era uma faixa que era muito ofensiva, como vocês falaram, e aí essa faixa foi retirada. Mas é bom, isso reforça um pouco também da questão de como que o clube tem tentado administrar o que vem de fora para o clube e o que o clube leva para dentro do clube. Assim. Nós viemos aqui algumas vezes falar que na fase do Domi tinha muita descrença, muitas críticas ao método de trabalho, ao dia a dia. Com o Rogério já é o contrário. Acho que isso colabora muito para que a diretoria também dê esse voto de confiança, nem voto de confiança, mas estica essa corda por esses mais três jogos, porque eles elogiam muito o Rogério no dia a dia e acreditam que se o Flamengo conseguir emplacar dezembro, classificado na Libertadores, eliminando o Racing, e com uma vitória amanhã contra o Curitiba, você começa dezembro com muito mais fôlego, em paz e já com o elenco quase todo à disposição. A única exceção seria o Thiago Maia, que vai passar por uma cirurgia no joelho e tal. Então, há esse conflito assim do que vem de fora para dentro, e hoje rede social, tudo chega aos atletas muito fácil, mas a diretoria, Marcos Braz, Bruno Spindel, ali dentro, eles tentam evitar que o elenco sinta essa pressão de dentro do clube, pelo menos é o que eu tenho de apuração. Aqui a Nanda Mota, na hashtag Troca de Passes, Nanda colocou o seguinte: pessoal do Troca de Passes é uma mãe mesmo. Não quer pressão, sai do Flamengo, segundo ela, a Nanda Mota. Tem que ter frase com protesto sim, e ainda estão sendo muito tranquilos. O Rogério Ceni chegou a quantos dias mesmo, Rafa? 10 dias agora? Tem que ter bastante... Falar o quê? Enquanto, assim, eu não acho que o torcedor ele é fundamental nesse processo, não. Eu acho que passa mais por esse respaldo, essa convicção internas que o Caê cita e que parece ser o movimento da diretoria no momento, nesse início de trabalho do Rogério. Mas seria muito bom se o torcedor tivesse esse discernimento, se ele buscasse um pouco mais entender o que são os processos, o que é uma mudança de comando como essa que o Flamengo está passando agora, é um terceiro treinador na temporada, as ausências, o desequilíbrio no elenco, a questão do surto que o clube já passou, uma série de questões que influenciam nesse momento da temporada. Só que o torcedor, cara, eu entendo que ele seja passional. O problema é que em vários momentos ele atrapalha o clube e não tem essa consciência. E inclusive... Rafa... Ô, PC, já para passar para você também, o Adilson Gonçalves está colocando aqui, querendo entrar na resenha. A Nanda já coloquei aqui a opinião dela. Agora o Adilson Gonçalves falou assim: será que o Rogério vai acertar o Flamengo? É isso que se espera, mas precisa de tempo. Essa palavra tempo... Exatamente. Não dá nem tempo de falar mais ela. Não, veja bem, o trabalho ontem o Fortaleza empatou com o Vasco, e o que se viu foi uma equipe organizada, uma equipe que inclusive foi superior ao longo da partida ao time do Vasco. Aquilo é resultado de um trabalho, não é? O Rogério tem tudo para fazer o Flamengo
um time competitivo, um time que acumule resultados favoráveis. Agora, o Flamengo do Rogério, treinado pelo Rogério, não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus, porque o Flamengo treinado pelo Jorge Jesus tinha uma característica e o treinado pelo Rogério Ceni terá outra. A minha ponderação para aquele torcedor que acha que pode tudo é que existe um limite chamado respeito. Você chamar um grupo de jogadores de frouxo, você está ofendendo. Uma coisa é você criticar, a outra coisa é você ofender. Mas me parece que no Brasil de hoje, crítica e ofensa se transformaram numa coisa só. Verdade. E as pessoas têm uma interpretação muito errônea das coisas, né? Quando a gente olha que a hashtag eu fico vendo aqui e usam muito essa palavra de lacração, lacrador, para justificar de forma vazia normalizar uma a barbárie. Discussão que é muito mais profunda. Tudo cabe, tudo vale. Não, não é assim. Não é tudo vale. Exatamente. E nesse sentido, é legal que o Caê cita que a reunião com os líderes de organizadas não ter sido, por exemplo, no Ninho do Urubu, né? O local de trabalho que deveria ser sagrado. Esse é um movimento interessante da diretoria. Caê, suas últimas considerações, já que você está com esse cenário bonito, natalino. Eu não tenho nem árvore de Natal. Tirou onda, tirou onda. Então, na reunião hoje, um dos pedidos foi de que houvesse uma reunião com o elenco, até teve uma nota oficial depois, onde as organizadas do Flamengo, são 6 organizadas, falam que eles desejam um encontro pessoal com os jogadores, mas a diretoria conseguiu blindar, evitar que isso acontecesse, pelo menos até a volta de Buenos Aires, já que o time treinou hoje para jogar amanhã joga, domingo viaja, depois tem o jogo em Buenos Aires, então expectativa interna aí de que com 2 vitórias ou com um bom resultado em Buenos Aires, isso seja um pouco amenizado. E falando também já do jogo de terça-feira, expectativa muito boa de que Felipe Luiz e Gabriel voltem já nessa partida de ida da Libertadores, aí ficaria uma pendência somente mesmo de Thiago Maia, que só volta no ano que vem, mas Rodrigo Caio e Pedro, que serão avaliados talvez para o jogo de volta. Então, por isso tudo que há essa paciência, essa última aposta aí numa recuperação e entrar no trilho, entrar no rumo. E o Rogério vai ter uma semana de treinos que vai ser entre um jogo do Racing e outro, porque o jogo contra o Grêmio no Brasileiro foi adiado. Então, esse Flamengo aí que sabe que a pressão é grande, que precisa entrar no trilho, mas pelo menos internamente tenta não perder a cabeça. Valeu, Caê, muito obrigada pelas informações. Apareça mais aqui no Troca de Passes, tá? A gente sente sua falta. Pode deixar. Estou aqui com o Papai Noel, aqui precisar de um presentinho, avisa aí que na próxima a gente traz. Pode mandar. Garoto. Olha, não fala isso, que a gente pede mesmo. Eu já sei até o que eu quero de Natal. Você já sabe também. Você sabe. Eu estava até imitando ele antes do Natal. Eita, é verdade, cara. É uma doida, né? É um personagem, enfim, eu gosto de boneco. Não, abre logo, não tem problema. É o Baby Yoda, Baby pronto. Yoda, tá fissurada no Baby Beijo. Yoda. Tchau, tchau. Eu não sei o que é não, mas vou procurar. O Mestre Yoda, cara, quando era... Tá, do filme. Isso. É, o Baby Yoda. Deixa pra lá, vamos voltar a falar aqui. Beijo, Caí. Vamos seguir falando agora do Coritiba, né? O campinho do Coritiba, provável escalação. Vamos colocar na tela pra gente também passar o outro lado desse duelo. Cadê o campinho? Agora sim! Wilson no gol, Mailton, Nathan Silva ou Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus, Matheus Salles, Matheus Galdesani, quanto Matheus, gente? Matheus Oliveira e Giovanni Augusto, Neilton e Robson. Quantos Matheus? Se contar... William Matheus, Matheus Galdesani, Matheus Salles e Matheus Oliveira. Caramba! Matheus Oliveira... 3 Matheus e o William Matheus. Neném do Bebeto, 94, filho do Bebeto. Retornou de Portugal e está no Coritiba. Aqui tem a situação do Coritiba, né? Nos últimos 5 jogos, venceu só uma vez, empatou uma e perdeu 3 partidas. Perdeu para o Bahia por 2-1. Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet. Pessoal, dá uma olhada aqui nesse resultado. Ó. Mais de 200 mil disponível no meu aplicativo. E eu faço isso aqui trabalhando pela internet. Olha só. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar.
Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase R$11 mil em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Ricardo Salles participando também. Manda um alô aqui pra mim, na Bahia. Adoro a Bahia, que saudade. Vamos seguir. Caemota vai aparecer no nosso telão aqui. Continuem participando. Daqui a pouco a gente dá uma olhada de novo aqui, que o Rafa também dá uma olhada. Uma cornetada, se ele tá de cabeça inchada ou se ele tá um pouco mais eu adoro contente, a terra chamada Bahia. É. Mas o que aconteceu com o Bahia realmente hoje, Bragantino 4-0. A gente vai falar disso também no Troca de Passe. Não foi nada bom mesmo. Caemota, quanto tempo? Boa noite. Pois é, boa noite, saudade. Até trouxe aqui minha decoração natalina já, porque eu não sei quando que eu volto. Vou trazer boas energias aqui pro Troca. Aí me antecipei com o Papai Noel aqui para falar desse Flamengo que tá esperando o Papai Noel antecipado aí para ver se tem boas notícias, bons presentes, né? Verdade. Temos Flamengo e Coritiba agora no final de semana, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vamos passar a provável escalação para a gente trocar passes e conversar sobre? Vamos. Posso falar ou vai aparecer o campinho? Vai aparecer o campinho e você vai junto. Tá aí. Então, a gente segue aquela rotina de não ver treinos, né? Então a gente vai tudo meio que no que a gente consegue apurar e no campo da especulação. Pelo que nós temos de informação é que o Flamengo dá um peso muito grande, que passou a ter essa partida com Curitiba depois de tudo que aconteceu. Então não tem muito ali aquela questão de poupar, de pensar no Racing e ignorar o Curitiba. O clube está tratando esse jogo como um jogo muito importante, decisivo mesmo. Até por isso a gente trouxe aí uma escalação com força máxima do que está à disposição, obviamente. Lembrando que o Isla volta, o Everton Ribeiro à disposição, a tendência é que volte. Diego, que é a grande novidade, depois de algumas semanas lesionado. A tendência é que comece, até por conta dos desfalques, na defesa. Por que Túlio e Léo Pereira? Porque Rodrigo Caio segue lesionado, Gustavo Henrique e Natan estão suspensos, então é um Flamengo que sabe que não pode dar muita brecha para o azar. Até teve um dia de muita cobrança externa de torcida, teve reunião na Gávea, mas internamente a tentativa é de manter a tranquilidade, de dar apoio, de dar força, evitar que essa pressão passe do muro do ninho para dentro, porque ali dentro eles sabem que esses 3 jogos agora, Curitiba e 2 contra o Racing, são quase que a última cartada para a temporada. Não tem mais chance de erro. Então, a percepção da diretoria é de que quanto mais aumentar a pressão para esse período, é pior. Então, eles têm segurado a pressão. Houve hoje reunião de torcedores organizados com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, mas ali dentro do CT não teve nenhuma cobrança, nenhuma conversa coletiva, nada que fosse assim, de pressionar o elenco, porque eles entendem que é hora de amenizar. Uma frase que eu ouvi de umas 3 ou 4 pessoas é: temos que respeitar uma fase. A hora não é de criar problema, de piorar, é respeitar uma fase, a bola tem que entrar, 0-0 está ótimo, e depois as coisas vão entrar no rumo. Então, assim, é um Flamengo que está no limite do erro e está tentando evitar piorar esse problema internamente. Agora me chama a atenção... Karine. Oi, PC. Não, 2 coisas, não sei, desculpe te interromper. Não, tudo bem, aqui mas a conversa cá mesmo é assim. Mas cá para nós... eu vi 2 faixas no Maracanã, que elas são de um absurdo. Não sei se Caê, Rafa e você concordam. Uma é time de frouxos e a outra é queremos comprometimento. Poxa, o Flamengo, ele tem uma gestão financeira que é vitoriosa. Perfeito. Então ele tem todas as possibilidades de não cair nesses clichês e nessa mesmice. As faixas colocadas no Maracanã, alguém permitiu o acesso do torcedor lá, para o sujeito ir lá
e botar uma faixa time de frouxo. Quer dizer que aqueles jogadores que estão lá, o Everton Ribeiro, que jogou na terça-feira, pegou um avião, passou a noite viajando, ele é frouxo. Quer dizer que eles não sentiram nada. Eu acho de um absurdo esse tratamento de uma parcela de torcedores, porque isso não é a torcida, isso é uma parcela de torcedores que encontra tempo para ir cobrar direção, para ir cobrar clube, mas eu fico realmente, talvez hoje eu esteja com a flor da indignação, a aflorada, se manifestando o tempo inteiro, porque eu acho isso ofensivo aos jogadores do Flamengo. Eu acho que a direção do Flamengo tinha que ter tirado todas essas faixas de lá. Concordo com o PC e acho que é tão sem propósito, é tão sem sentido, que perde até a credibilidade um protesto como esse. Se imaginam algum impacto numa situação dessas, ele é zero, ele é nulo. Não atinge... O cara que é comprometido não é atingido por uma situação dessas, né? E como é que você vai falar que há uma falta de comprometimento de um grupo que apresentou tanto, desempenhou tanto e venceu tanto tão recentemente, né? Eu sei que não é fácil o ano seguinte à conquista. E esse ano, especificamente pela questão da pandemia e tudo que a gente debate aqui diariamente. Mas, cara, que situação, que protesto sem sentido, né? Não, e chamar de frouxo, concordo com o que o PC disse. Pô, o Everton Ribeiro jogou na véspera pela seleção, depois foi lá, ainda entrou em campo no outro dia. A gente está vendo o jogador se superar para fazer realmente o seu trabalho com seriedade. A gente precisa ter mais respeito, está faltando respeito. E por causa da impaciência, as pessoas estão passando por cima do respeito com o outro. Caê, você ia falar. Então, porque só para falar que é um hábito em véspera de jogos, que as organizadas mesmo, eles vão ao Maracanã para fazer toda essa decoração de faixas, até muitas vezes eles participam da montagem dos mosaicos, e eles foram hoje lá, colocaram as faixas tradicionais e colocaram essas. E durante o dia surgiu um burburinho de que a diretoria iria retirar as faixas de protesto, mas nós apuramos, falamos com gente do clube, diretoria, eles foram sim inspecionar, ver o que tinha acontecido, e a percepção do clube, o que eles entenderam era assim, se fosse um jogo com torcida, eles teriam direito de protesto, seja gritando, cantando ou com faixa. Então, o clube entendeu que não deveria tirar nenhuma faixa, a não ser uma faixa que dizia time sem vergonha. Essa faixa, na avaliação da diretoria, era uma faixa que era muito ofensiva, como vocês falaram, e aí essa faixa foi retirada. Mas é bom, isso reforça um pouco também da questão de como que o clube tem tentado administrar o que vem de fora para o clube e o que o clube leva para dentro do clube. Assim. Nós viemos aqui algumas vezes falar que na fase do Domi tinha muita descrença, muitas críticas ao método de trabalho, ao dia a dia. Com o Rogério já é o contrário. Acho que isso colabora muito para que a diretoria também dê esse voto de confiança, nem voto de confiança, mas estica essa corda por esses mais três jogos, porque eles elogiam muito o Rogério no dia a dia e acreditam que se o Flamengo conseguir emplacar dezembro, classificado na Libertadores, eliminando o Racing, e com uma vitória amanhã contra o Curitiba, você começa dezembro com muito mais fôlego, em paz e já com o elenco quase todo à disposição. A única exceção seria o Thiago Maia, que vai passar por uma cirurgia no joelho e tal. Então, há esse conflito assim, do que vem de fora para dentro, e hoje rede social, tudo chega aos atletas muito fácil, mas a diretoria, Marcos Braz, Bruno Spindel, ali dentro, eles tentam evitar que o elenco sinta essa pressão de dentro do clube, pelo menos é o que eu tenho de apuração. Aqui a Nanda Mota, na hashtag Troca de Passes, Nanda colocou o seguinte: pessoal do Troca de Passes é uma mãe mesmo. Não quer pressão, sai do Flamengo, segundo ela, a Nanda Mota. Tem que ter frase com protesto sim, e ainda estão sendo muito tranquilos. O Rogério Ceni chegou a quantos dias mesmo, Rafa? 10 dias agora? Tem que ter bastante... Falou o quê? Enquanto, assim, eu não acho que o torcedor ele é fundamental nesse processo, não. Eu acho que passa mais por esse respaldo, essa convicção internas que o Caê cita e que parece ser o movimento da diretoria no momento, nesse início de trabalho do Rogério. Mas seria muito bom se o torcedor tivesse esse discernimento, se ele buscasse um pouco mais entender o que são os processos, o que é uma mudança de comando como essa que
que o Flamengo está passando agora. É um terceiro treinador na temporada. As ausências, o desequilíbrio no elenco, a questão do surto que o clube já passou. Uma série de questões que influenciam nesse momento da temporada. Só que o torcedor, cara, eu entendo que ele seja passional. O problema é que em vários momentos ele atrapalha o clube. E não tem essa consciência. E, inclusive, Rafa... Ô, PC, já para passar para você também, o Adilson Gonçalves está colocando aqui, querendo entrar na resenha. A Nanda já coloquei aqui a opinião dela. Agora o Adilson Gonçalves falou assim, será que o Rogério vai acertar o Flamengo? É isso que se espera, mas precisa de tempo. Essa palavra tempo... Exatamente. Não dá nem tempo de falar mais ela. Não, veja bem, o trabalho ontem o Fortaleza empatou com o Vasco e o que se viu foi uma equipe organizada, uma equipe que inclusive foi superior ao longo da partida ao time do Vasco. Aquilo é resultado de um trabalho, não é? O Rogério tem tudo para fazer o Flamengo um time competitivo, um time que acumule resultados favoráveis. Agora, o Flamengo do Rogério, treinado pelo Rogério, não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus, porque o Flamengo treinado pelo Jorge Jesus tinha uma característica e o treinado pelo Rogério Ceni terá outra. A minha ponderação para aquele torcedor que acha que pode tudo é que existe um limite chamado respeito. Você chamar um grupo de jogadores de frouxo, você está ofendendo. Uma coisa é você criticar, a outra coisa é você ofender. Mas me parece que no Brasil de hoje, crítica e ofensa se transformaram numa coisa só. Verdade. E as pessoas têm uma interpretação muito errônea das coisas, né? Quando a gente olha aqui a hashtag, eu fico vendo aqui... E usam muito essa palavra de lacração, lacrador, para justificar de forma vazia uma discussão que é muito mais profunda. Tudo cabe, tudo vale. Não, não é assim. Não é tudo vale. Exatamente. E nesse sentido, é legal que o Caê cita que a reunião com os líderes de organizadas não ter sido, por exemplo, no Ninho do Urubu, né? O local de trabalho que deveria ser sagrado. Esse é um movimento interessante da diretoria. Caê, suas últimas considerações, já que você está com esse cenário bonito, natalino. Eu não tenho nem árvore de Natal. Tirou onda, tirou onda. Então, na reunião hoje, um dos pedidos foi de que houvesse uma reunião com o elenco, até teve uma nota oficial depois, onde as organizadas do Flamengo, são 6 organizadas, falam que eles desejam um encontro pessoal com os jogadores, mas a diretoria conseguiu blindar, evitar que isso acontecesse, pelo menos até a volta de Buenos Aires, já que o time treinou hoje para jogar amanhã joga, domingo viaja, depois tem o jogo em Buenos Aires, então expectativa interna de que com 2 vitórias ou com um bom resultado em Buenos Aires, isso seja um pouco amenizado. E falando também já do jogo de terça-feira, expectativa muito boa de que Felipe Luiz e Gabriel voltem já nessa partida de ida da Libertadores, aí ficaria uma pendência somente mesmo de Thiago Maia, que só volta no ano que vem, mas Rodrigo Caio e Pedro, que serão avaliados talvez para o jogo de volta. Então, por isso tudo que há essa paciência, essa última aposta aí numa recuperação e entrar no trilho, entrar no rumo. E o Rogério vai ter uma semana de treinos que vai ser entre um jogo do Racing e outro, porque o jogo contra o Grêmio no Brasileiro foi adiado. Então, esse Flamengo aí que sabe que a pressão é grande, que precisa entrar no trilho, mas pelo menos internamente tenta não perder a cabeça. Valeu, Caê, muito obrigada pelas informações. Apareça mais aqui no Troca de Passes, tá? A gente sente sua falta. Pode deixar. Estou aqui com o Papai Noel aqui, precisar de algum presentinho, avisa aí que na próxima a gente traz. Pode mandar. Ah, garoto. Olha, não fala isso, que a gente pede mesmo. Eu já sei até o que eu quero de Natal. Você já sabe também. Você sabe. Eu estava até imitando ele antes do Natal. Eita, é verdade, cara. É uma doida, né? É um personagem, enfim, eu gosto de boneco. Não, abre logo, não tem problema. É o Baby Yoda, Baby pronto. Yoda, tá fissurada no Baby Beijo. Yoda. Tchau, tchau. Eu não sei o que é não, mas vou procurar. O Mestre Yoda, cara, quando era... Tá, do filme. Isso. O Baby Yoda. Deixa pra lá, vamos voltar a falar aqui. Beijo, Caí. Vamos seguir falando agora do Coritiba, né? O campinho do Coritiba, provável escalação. Vamos colocar na tela pra gente também passar o outro lado desse duelo. Cadê o campinho? Agora sim! Wilson no gol, Mailton, Nathan Silva ou Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus, Matheus Salles, Matheus Galdesani, quanto Matheus, gente? Matheus Oliveira e Giovanni Augusto, Neilton e Robson.
Quantos Matheus? Se contar... William Matheus, Matheus Galdesani, Matheus Salles e Matheus Oliveira. Caramba! Matheus Oliveira... É 3 Matheus e o William Matheus. Neném do Bebeto, 94, filho do Bebeto. Retornou de Portugal e está no Coritiba. Aqui tem a situação do Coritiba, né? Nos últimos 5 jogos, venceu só uma vez, empatou uma e perdeu 3